do 7º ano A, 7º B, 7º C e os nossos queridos da noite, do 8º período, que os conteúdos são os mesmos. Lembra da aula anterior que eu passei todo o conteúdo com relação à queda do Império Romano e aí então a entrada do feudalismo, esse sistema rural, né? Que é o sistema político, social, baseado na terra. Todo ele, no final eu passei uma atividade e hoje estou aqui para solucionar essas atividades junto com vocês. Vamos lá! Atividades que eu propus na última aula. A queda do Império Romano, que era para vocês pesquisarem e também instalar nas páginas 47 e 48 as características do feudalismo, sociedade feudal e também passei um filme, que é um documentário, Castelos em Guerra, que está disponível no YouTube. E então, vamos dar início às nossas atividades, primeiramente com o foco, que é essa transição da queda do Império Romano do Ocidente. Então, o fim do Império Romano e o início do feudalismo, o fato que estabeleceu o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média foi o que caracteriza isso? Essa transição depois da questão do Império Romano. Vamos lá. Questão A queda de Napoleão Bonaparte. B, a queda do Império Romano do Ocidente. C, a conquista da América. D, a morte de Júlio César. Vamos lá então por eliminação. No nosso conteúdo não vimos Napoleão Bonaparte, porque essa questão é muito futura, que é do 8º ano. A queda do Império Romano do Ocidente. Essa está fácil de solucionar. A conquista da América? Não, porque isso foi dado lá para o meado do século XVI. A morte de Júlio César? Também não. Então, questão correta, a queda do Império Romano do Ocidente. Marquem bem essa questão. Queda do Império, já sabemos que foi marcada pela transição do feudalismo, fim da Idade Média, da Idade Antiga, início da Idade Média, então o início do feudalismo. Vamos para a questão das características do feudalismo. Questão 2. Que característica a ser reconhecida no feudalismo europeu? Porque foi especificamente na Europa, depois que expandiu essa questão rural para o resto dos outros continentes. A sociedade feudal era semelhante ao sistema de castas. B, o ideal de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos. C, os vassalos eram os trabalhadores rurais. O sucerano eram os senhores proprietários das terras em questão. D, a economia do feudo e as terras eram dinâmicas, estando voltada para o comércio dos feudos vizinhos. Vamos lá novamente por eliminação. O que a gente viu em sala e o que a gente viu no conteúdo da aula passada. Vimos que, vamos para A sociedade feudal era semelhante ao sistema de casta, essa questão de hierarquia, de pai para filho? Vamos dizer que não. B, o sistema, os ideais de honra e fidelidade vieram das instituições dos hunos? Não, né? Porque essa questão do humus é a questão dos nômades. E nômades não era questão no momento porque eles estavam estabilizados e então vivendo em uma sociedade, digamos assim, parada. C, os vassalos eram os trabalhadores rurais e os suceranos eram os senhores proprietários de terra. Vimos em sala e também na última aula postada no nosso portal que
Os vassalos, quem eram? As pessoas que recebiam as terras dos suceranos. Então, questão C correta. E elimina-se, então, a D. Em se tratando de sociedade, toda ela é feita na base da hierarquia, ou seja, de uma pirâmide social. No feudalismo não foi diferente. Como estava dividida essa pirâmide? Logicamente, acima estava o rei, abaixo a nobreza, que trabalhavam em comum acordo. Logo em seguida vinham os cavalheiros e os senhores, grandes comerciantes da época, os donos das terras, e logo em seguida, na última posição, os soldados, que eram os suceranos também, camponeses e servos. Preste atenção nessa pirâmide. Questão 3, relacionada à pirâmide que acabamos de ver. Pirâmide feudal é a pirâmide que representa as classes sociais da sociedade no período do feudalismo. Em especial, a sociedade feudal era dividida em, vamos lá, gravem bem essa questão, A, B, C ou D. Vamos lá. A, senhores feudais, escravos e pastores. Senhores feudais, clero, nobreza e servos. C, patrícios, senhores feudais, clero e plebeu. Rei, clero, senhores feudais e servos. Pelo que vimos, qual a questão correta? Vamos fazer a pirâmide da esquerda para a direita. Senhores feudais, escravos. No meio, não. Então, a pirâmide estava focada primeiramente no rei, no clero e nos senhores feudais. Então, questão correta é a D. Então vamos lá para a questão propriamente da terra, né? Em que estava baseado a agricultura. Então vamos para a questão 4, a questão das características, né, desse período, em especial da economia. Questão A, agrária intensa, mobilidade social e Estado centralizado. B, monetarizada, exploração da burguesia da terra e mentalidade fortemente religiosa. C, autossuficiente, cultura quase inexistente e Estado monárquico forte. D, agrária, servidão e fragmentação política. Vamos novamente por eliminação, mediante do que a gente estudou em casa, na última videoaula, sobre o Império Romano e o feudalismo, e também em sala que eu dei uma explanação desse mesmo conteúdo. Vamos lá. Agrária intensa, mobilidade social e Estado centralizado. A gente elimina porque o Estado não era centralizado, porque o poder estava entre o rei e a igreja. Monetarizada, exploração da burguesia da terra e mentalidade fortemente religiosa. Monetarizada nem tanto, né? Que essa questão econômica, as moedas na época eram quase inexistentes. C, autossuficiente, cultura inexistente e Estado monárquico forte. Estado monárquico até sim, autossuficiente sim, porque eles viviam ali numa economia social bem definida. Cultura inexistente não, porque eles tinham uma cultura lá propriamente. Então elimina as 5. D, agrária sim, porque a gente vem o tempo todo falando em terra. Servidão sim, que é a questão da vassalagem, né? E fragmentação política, porque a política, o poder político estava entre a Igreja Católica e então o rei. E vamos lá para a quinta e última questão, correlacionada ao feudalismo. A sociedade feudal caracterizou-se, entre outros aspectos, pela existência de relação servil de produção
em que a maioria da população urbana ficava subordinada juridicamente aos senhores. B. Mobilidade social dentro da estrutura básica constituída por senhores, feudais, nobreza e clero, servo e vilões. C. Trabalho livre, que garantia ao pequeno camponês a possibilidade da reprodução de sua força de trabalho e algum ganho. D. Fragmentação do poder político, economia com tendência à autossuficiência e baseada na produção agrícola. Vamos lá por eliminação do que a gente estudou nas nossas últimas aulas, vídeo e também em sala. A. Quando ela fala população urbana, não, porque a população era basicamente ruralizada. Elimina-se A. B. Mobilidade social dentro da estrutura básica constituída por senhores. Estrutura básica constituída. Mobilidade social também não. B. Elimina-se. Trabalho livre, que garantia ao pequeno camponês a possibilidade de produção, até que sim. Mas aí trabalhar por algum ganho, esse ganho era feito através da troca de favores, que o feudalismo foi baseado nisso. Não. A mais coerente, que a gente vem sempre falando, é a questão da fragmentação política, que o poder está na mão do rei e do clero, que é a Igreja Católica em questão, a economia com tendência na autossuficiência, que eles autossobreviviam com a sua economia, e baseada na produção agrícola, que é o que a gente vem falando sempre, que o feudalismo é baseado na agricultura. Grave bem essa questão. Bom, e resolvendo as questões que a gente acabou de fazer, tenho mais atividades extras para que vocês fiquem em casa estudando e adquirindo conhecimento historicamente falando. Vamos lá, fazer um quadro comparativo dos temas Império Romano antes e após o feudalismo, a sociedade feudal e a sociedade atual. Ou seja, no papel 40, numa cartolina, você descreve como era o Império antes e o feudalismo, como ele é. Faz esse quadro comparativo, divide ao meio ou em quatro, que aqui também vem duas comparações, que é a sociedade feudal e a nossa, a sociedade atual. Também um filme muito bom, que é de comédia, mas que se trata da Idade Média, que é Uma Cavaleira em Camelot, que está disponível no YouTube. Até assistir, muito interessante um filme que retrata esse período da Idade Média. E então, todo o material está disponível no Facebook da EMEB Paulo Soares e também no YouTube, como eu tinha falado anteriormente. E o nosso lema sempre, hashtag fique em casa, mas não parado, estudando. O ser humano tem que viver para produzir. Bons estudos e até a próxima aula.